de literatura acadêmica. Hoje é dia de Michel Foucault. Mas antes de falar do Foucault, eu vou pedir para vocês, em primeiro lugar, deixar o seu like, se inscrever no canal, financiar, chave Pix aqui do lado ou aqui embaixo, tá? Se inscrever e é isso. E compartilhar. Pega o link e manda para todo mundo, tá bom? Vamos lá então falar sobre Michel Foucault, a história da sexualidade. Vamos lá. Qual é o principal interesse do livro do Michel Foucault, História da Sexualidade? Esse aqui é a edição de 1984, editora Graal, tá? O uso dos prazeres, livro 2. Vamos lá então falar sobre isso. Nesse texto, o Michel Foucault, ele tenta estudar a história da sexualidade desde a sua origem, né? A nossa repressão, aquilo que nos interessa. O Foucault não cita isso em si, mas eu vou citar aqui aquela coisa do que o Freud definiu como id, ego e superego. Aquela coisa do prazer desenfreado, a repressão e aquilo que nos interessa em questão de sexualidade. Então, o que o Michel Foucault ele tenta demonstrar nesse estudo? O que ele tenta analisar aqui nesse livro? O Michel Foucault ele estuda a questão das relações humanas e como a sexualidade sem um tabu a ser definido. Por exemplo, citar aqui um exemplo bem claro, para vocês terem uma noção. Na Grécia, por exemplo, como o autor já começa a fazer o seu estudo. Na Grécia, ele coloca a sexualidade como algo bem interessante. Citar aqui para vocês como é que era o prazer lá na Grécia, como é que a sexualidade era exercida na Grécia. Lá na Grécia, existiam 3 tipos de prazeres que os homens exerciam. E aqui é muito importante a gente mencionar que é em relação aos homens, tá? Que tem toda uma questão que envolve a paideia, a pederastia, que eu não vou citar aqui, mas existiam então 3 tipos de prazeres, de uso dos prazeres que a gente pode citar aqui em relação à sexualidade. Tá? Dos prazeres que os homens sentiam e se sentiam atraídos. O primeiro era em relação às mulheres, que no caso era para procriação. O segundo era em relação ao escravo. Tá? E o terceiro em relação aos rapazes. Sim, aos rapazes, por quê? Naquele tempo, lá na época da Grécia, a sexualidade não era algo pecaminoso como o pensamento cristão colocou. Até esse mesmo modelo de pensamento como a sexualidade como algo pecaminoso que o cristianismo nos colocou, por exemplo, já é algo construído na nossa sexualidade. Tá? O próprio pensamento do que é pecado e o que não é pecado, e aqui o Foucault também demonstra a questão da sexualidade no pensamento religioso, na questão cristã, e aí ele faz a dualidade entre o cristianismo e o paganismo, como que era o contraste das duas relações que eram completamente diferentes. O Foucault, então, ele faz uma análise de qual é a diferença entre uma sexualidade e da outra. Como é que era o pensamento, por exemplo, do grego, por exemplo. O livro ele é dividido em 4 partes. Tá? Um livro muito pequeno, um livro bem gostoso de se ler. Meu tempo de faculdade tinha um pouquinho de resistência ao Foucault. Hoje ainda tem um pouquinho de resistência ao Foucault, porque ele era contra os marxistas, que foi um autor lá dos anos 60 que se voltou contra os marxistas. Hoje eu não tenho tanto preconceito assim com Foucault, mas me tira do sério saber que ele é
uma voz contra a luta de classes, mas enfim, não vou entrar aqui nesse mérito, não vou caçar briga com os Foucaultianos, deixar essa turminha bem quietinha, tá? Olha, vocês são bem-vindos no canal, beijinho para todos vocês, tá? Mas é isso, meus caros. Michel Foucault, essa aqui é a nossa análise de quinta-feira. Toda quinta-feira tem livro aqui para você, tá? São 3 anos postando vídeos sobre livros aqui. Se você quiser ajudar a gente a conseguir mais livros para o nosso acervo e se você quiser pedir algum livro, coloca aqui o nome do livro. Se eu tiver, eu vou colocar no ar. Se eu não tiver, eu vou correr atrás. E é isso. Os resultados vai ser Vidas Negras Importam. Até o próximo. Financie o canal. Tchau.